verá quando vier o bem. Pelo contrário, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque é como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, porque as suas folhas permanecem verdes, e no ano da seca não se perturba nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Eu, o Senhor, sondo o coração. Eu provo o pensamento para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Como a perdiz que choca ovos que não pôs, assim aquele que ajunta riquezas desonestamente no meio da vida ficará sem elas e no fim passará por tolo. Vamos orar? Pai, que o Teu Espírito Santo trabalhe esse texto no nosso coração, na nossa mente, e nos desafie um novo comportamento. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Queridos, queria hoje meditar sobre aquilo que julgo ser uma das questões mais visíveis e complicada na ordem relacional dos seres humanos. Eu digo ordem relacional do ser humano com Deus. Eu acho que isso é uma coisa complicada, porque hoje a fé ela se tornou utilitária. A fé se tornou alguma coisa que nós usufruímos para um momento e não para a eternidade. Então, nós não temos uma fé relacional com Deus, enquanto que é importante termos essa relação com Deus, esse relacionamento com Deus. O tema de hoje tem a ver com a fé, com essa referência, influência. Por isso eu gostaria dessa meditação ficar bem marcada na nossa vida. E aí eu faço a seguinte pergunta: onde temos colocado a nossa confiança? Quando eu faço essa pergunta, eu estou levando a uma reflexão. Temos confiado em quem ou no quê? Nós estamos numa época política. Os discursos são mais belos possíveis, né? Vocês já viram os debates de São Paulo, Rio de Janeiro, e por aí vai, porque são os debates que são transmitidos, né? E os discursos políticos são belos, são bem intencionados. Nós temos uma irmã que está aqui pleiteando, né? Mas a gente tem visto, e eu vi um discurso recentemente de um cara, ele disse assim, ele foi bem claro, né? Olha, eu quero entrar para a polícia, isso é lá no interior do Piauí, né? E está chamando a atenção das redes sociais. Eu quero entrar para a política porque eu preciso comprar um carro novo. Eu vou dar um jeito de comprar um carro novo, depois eu vou cuidar da população. É o discurso, você já viu isso? Por mais absurdo que pareça, ele provavelmente vai ser eleito porque ele é exatamente antagônico àquilo que é o discurso. Mas é interessante, eu vi um discurso, isso era brincadeira, né? O cara disse, olha, se eu for eleito, eu vou fazer uma ponte aqui, para a gente atravessar de um lado para o outro. Então, alguém lembrou ele, mas não tem ponte, não tem rio aqui na cidade. Então, ele disse, não tem problema, eu trago o rio também, né? Eu vou dar um jeito de fazer isso. Essa é até uma brincadeira que fazem com alguns discursos. Mas nós confiamos nos discursos. Em quem nós confiamos de fato? Esta passagem, ela diz respeito ao tempo que o profeta Jeremias, ele pregava contra o povo de Judá que havia pecado contra Deus. E o pecado era se distanciar de Deus. Eles tinham
um compromisso com Deus, mas ao mesmo tempo eles começaram a criar ídolos e deuses estranhos lá no meio do mato, e eles iam adorar lá no meio do mato. Eles iam adorar no meio do mato. Eles deixavam Deus, eles até adoravam Deus, mas eles também tinham parceria com outros deuses, porque eles achavam que os povos tinham outros deuses, eles deveriam ter outros deuses. Então eles se prostituíram, eles se distanciaram do Deus verdadeiro, do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E aí acontecia alguma coisa, eles começaram a descobrir, e Deus abençoava, que eles ficaram prósperos. Então eles começaram a descobrir que tinha pobre no meio deles. E pela palavra de Deus eles tinham que ajudar essa galera. Mas o que eles faziam? Eles emprestavam dinheiro. E diziam assim, olha, quanto você está precisando? Não, estamos precisando de 50 mil reais. Então ele emprestava. Um ano depois, você me paga. Ele não conseguia pagar, então pegava o filho como escravo por 7 anos, depois pegava outro filho, depois pegava a esposa, depois pegava o próprio cara. Eles buscavam escravizar as pessoas, explorando com injustiça social, com exploração, com dinheiro. Então, o que está por trás do texto, e é evidente que quando Jeremias profetiza, o contexto de desvios eram grandes, os declínios, a atividade espiritual, relacional com outros deuses e não com Deus verdadeiro. Por isso Jeremias fala desta forma. Eu fico pensando que nos nossos dias hoje temos visto muitas pessoas que também não aprenderam este princípio aqui exposto, o princípio da confiança em Deus e o princípio de que um Deus exige exclusividade e não é um Deus que aceita se repartir, se dividir com outros deuses. Então sofrem certos cativeiros, consequência de suas vidas dúbias e sua vida longe de Deus. Existe um lugar certo, ou uma pessoa certa, onde o homem deva colocar a sua confiança, e é o que nós vamos conversar. Uma confiança que muda a nossa história e pode mudar a nossa história. Certa vez eu visitava uma senhora, e eu estava atendendo em função de uma crise familiar, e eu nunca esqueci disso. E já estava organizando a vida ali, a família e tudo, não, e ela disse a seguinte frase, disse, sabe, pastor, confiança é como um cristal. Quando quebra o cristal, você pode colar e emendar. E ela disse, pode-se tentar colar, mas não vai, mas vai ficar a marca ali. Nunca mais será o mesmo cristal de origem. E ela disse assim, por mais que a gente resolva restaurar um relacionamento com uma pessoa, é como remendar esse cristal, as marcas vão ficar lá. Para sempre. Eu fiquei pensando naquela frase daquela senhora, fiquei pensando naquilo tudo, e eu disse, sabe que em dado momento ela tem razão. Mas eu cheguei a dizer para ela o seguinte, que quando Deus nos perdoa, Ele perdoa, e Ele ainda diz assim, dos teus pecados eu não me lembrarei mais. Outro texto lá em Miqueias, esse é Isaías, em Miqueias diz assim, eu pego os teus pecados e jogo aonde? Nas profundezas do mar. Em alguns lugares isso pode ser 30 quilômetros de profundidade. Nenhum submarino consegue pegar de volta. Vocês já viram aviões que caem no meio do mar e ninguém consegue resgatar?
porque é tão profundo que os submarinos não conseguem chegar lá. Mas vamos pensar de confiança. O texto nos fala: maldito o homem que confia no outro homem. É a primeira coisa que o texto fala, a partir do versículo 5 e versículo 6. E ainda diz mais que ele é como um arbusto no deserto. Não sei se vocês já viram em filme de faroeste, no meio do deserto, tal, eles fazem aquela cena, sempre passa o vento levando, né, um arbusto seco. São arbustos do deserto, exatamente aquilo lá. No deserto, pequenos arbustos brotam, mas eles fazem tipo um ramalhete, mas seca imediatamente. E quando o vento vai, a raiz não é profunda, ele sai enrolando pelo deserto. Então ele está dizendo, o homem que confia num outro homem é como um arbusto no deserto. Quando vem um vento, ele está seco, ele não tem o suficiente para se manter, então ele sai rolando pelo deserto. A confiança aqui é definida numa relação, a troca de fé e a esperança ao invés de Deus no homem. Confiança está conforme declaração do Senhor que pode isolar o nosso coração do Deus verdadeiro. Lá em Isaías 31 diz que quando nos distanciamos de Deus, nós perdemos a confiança em Deus. Um dia o Senhor me procurou para pedir oração por uma situação de saúde. Ele trabalhava como motorista de uma empresa, de uma firma, e ele foi afastado por questões de saúde, e era uma doença terrível na sua coluna, e não havia jeito. Os médicos disseram, ou você opera ou você morre, mas você pode ficar paralítico para o resto da vida. E ele só pensava, eu quero voltar para o meu caminhão. Nós acompanhamos aquele irmão em oração. Um dia ele saiu de casa, foi lá na empresa e pediu para dirigir o caminhão. Ele disse, você está afastado, você não pode. Então deixa eu ir com um motorista só, eu quero ficar aqui dentro do caminhão. E ele foi. 10 dias depois ele estava guiando o caminhão e seu problema de coluna foi 100% resolvido, porque o Senhor que operou. Então eu creio em milagres. Aleluia. E eu perguntei para aquele homem, por que você desconfiou que voltaria a trabalhar no caminhão? E ele disse, eu confiei em Deus, pastor. Deus é bom, né? Eu confiei em Deus. Isso não quer dizer que quem não é curado não confia em Deus. Deus tem segredos e mistérios que Ele reservou só para Ele. Mas vamos lá. Quando nós confiamos no homem, quem tem sua residência fixos em lugares impróprios, inadequados, inconvenientes, de fato se torna como aquele arbusto que rola no meio do deserto, porque ele não tem fundamento, ele é levado pelo vento de um lado para o outro. O arbusto secou, ele é leve, ele não tem uma história para contar, ele vai rolando, ninguém quer aquilo. Quem confia no ser humano, não se preocupe não, sempre sairá perdendo e acabará cedo ou tarde caindo em desgraça. Segundo lugar, o texto nos diz que existe uma maneira de produzir bênção na nossa vida. Olha o texto que nos coloca no versículo 7 e o versículo 8. Bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Então, quando ele coloca desta forma, se por um lado o homem que confia no homem é um arbusto seco no deserto, aqui ele vai dizer que quem confia no Senhor, esse de fato é como uma árvore plantada junto às águas, é viçoso, dá o seu fruto. Alguns anos atrás, e vocês conhecem a casa pastoral da igreja, eu moro lá há 12 anos, mas alguns anos atrás,
eu pedi autorização para o conselho e quebrei um pouco da calçada e plantei uma pequena muda de limão siciliano. Bom, quase 5 anos depois, ela produziu o primeiro limão. Depois ela vem produzindo e tal. Agora, ultimamente, ela está com um probleminha lá de algumas bactérias lá, sei lá, alguns fungos. Mas é interessante que eu quase não jogo água nele, porque eu descobri que ali embaixo, qualquer buraco que se cava ali, brota água. Eu só descobri isso depois que fizeram a garagem, que ali é tudo um manancial de água. Então, você cava 40 centímetros, brota água. Você cava ali 20 centímetros, brota água. A ponto o pessoal falou assim, o pedreiro quebrou a calçada e quebrou um cano. Não, é porque ali era o lago da usina velha, né? Ali está cheio de água para tudo quanto é lugar. Então, aquele pé de limão siciliano está verdinho, bonito, porque tem ali um manancial de água ali embaixo. E ele vai buscar lá para tornar suas folhas verdes, bonitas. Enquanto as demais plantas que não estão no chão, mas estão em canteiros e vasos, eu tenho que molhar todos os dias, porque elas dependem de mim para ter água. Mas o limão siciliano não. Eu estou falando disso para vocês, porque é exatamente esta figura de linguagem. Lá no Salmo 1 diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei o que? Medita de dia e de noite. Porque ele é como árvore plantada junto à ribeira de águas, que no devido tempo dá o seu fruto. É a mesma figura de linguagem aqui em Jeremias 17. O homem que confia em Deus é como uma árvore plantada junto às águas. Eu já colhi bacias e bacias de limão siciliano. Está sempre produzindo. E são limões, até eu coloco assim do lado do rosto, tem uns que são grandes. Às vezes tiro foto, mando para as pessoas e digo, olha o tamanho disso aqui. Porque ele está lá, numa fonte. Ele bebe da própria fonte. Enquanto os meus morangos estão sofrendo com as minhas sucessivas viagens nos últimos dias, os morangos estão secando. E eu tenho que molhar 2 vezes por dia, porque eles estão em vasos. Eu perdi algumas mudas por causa disto. Faltou água. Confiar no Senhor é de fato, quem confia no Senhor, e aí, lembro do Salmo 125, versículo 1, nós cantamos aqui, os que confiam no Senhor, são como um monte de Sião que não se abala, como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Aleluia. Se você confia em Deus, você confia na pessoa certa. Se você confia em Deus, você confia em alguém que pode fazer a diferença na sua vida. Confiança em Deus é estar se relacionando com Ele e saber que Ele está cuidando de cada detalhe da sua vida, do seu futuro, e no momento certo Ele vai fazer as coisas, porque é Ele que controla, Ele é o Senhor da história. Se alguém perguntou para mim assim, pastor, o senhor não tem, até a pessoa não é da igreja, disse assim, o senhor não tem nenhuma ideia do que vai dar no jogo, não acho que era o jogo na Mega Sena da semana que vem. Eu falei, o que você está achando que eu sou, rapaz? Primeiro, que eu não jogo. Segundo, não é o tipo de coisa que Deus está interessado em revelar. Mas eu vi um pastor numa dessas revelações aí pela internet,
ele revelando até os números da Mega Sena, Deus estava dando para ele. Gente, Deus está preocupado com isso, gente? Por favor. Deus não está preocupado com isso, Ele está preocupado em ser Senhor da história, Senhor da sua vida, Senhor da sua família, e Ele tem tudo nas suas mãos, e a Bíblia diz que até os pardais, nenhum deles cai do céu sem que Deus permita, até os fios de cabelo da nossa cabeça, todos estão contados. Eu estava conversando com Deus esse dia, Senhor, o Senhor contou essa semana, porque caiu uns aqui. Eu estava olhando, eu tirei uma foto com o Altair em 2013, quando veio o Damião aqui, o Paulo Damião. Eu tenho essa foto lá, você e o Paulo Damião aqui, o pastor Paulo Damião, né? E a gente tinha cabelo, os dois, né? Estava lá bem legal. Agora eu estou vendo aqui que o meu cabelo está cada dia mais ralo. Eu digo, o Senhor está contando direitinho? Nem eu, no Altair, não escapamos dessa não, né? Aí ele disse, não, eu contei essa semana, faltava 413 fios. Falei, onde eu vou parar com esse negócio? Daqui a pouco eu encontrei um professor meu, que já é bem idoso, mas ele estava completamente careca. Ele fez implante, foi nos Estados Unidos fazer doutorado e fez implante. Então, eu achei engraçado, porque eu já estava acostumado com ele careca, né? E ele fez implante, aí os colegas que foram alunos, eu falei, está diferente, né? O negócio está bem diferente. Eu não pretendo fazer implante, não, deixa cair. Se o senhor prometeu cuidar, mas ele está contando, ele disse, ó, se faltar algum, é pelo Senhor. Ele está cuidando de cada detalhe de você, da sua vida, e não se preocupe, Deus está vendo você envelhecer. Nós envelhecemos. Agora, alguém mostrou para mim fotos minhas de quando eu cheguei aqui. Gente, 12 anos atrás, eu e o Juarez, que aliás o Juarez é bem mais velho que eu, né? Um dia, 2 dias, né, Juarez? Por aí assim. E a gente tinha cabelo preto. Nossos filhos não estavam casados ainda, e aí o tempo passou. Graças a Deus, estamos com Jesus sempre. Aleluia. Confie no Senhor. Tá, olha, eu falei, confiança que muda a nossa história. E falei que o paradoxo é, alguns confiam nos seres humanos, outros confiam no Senhor. E esse é o fator positivo. Mas vamos lá, existe um outro tipo de confiança que aparece no texto. Observe bem o texto, como ele fala aqui no versículo 9. O que diz no versículo 9 ainda? Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente, existe essa palavra na sua Bíblia? Desesperadamente corrupto? Uau! Nós dizemos que no coração reside o centro das nossas emoções. Na verdade é na cabeça, mas nós culturalmente falamos que é o coração, porque nós temos uma teologia judaica cristã, e então entendemos que o coração é o centro dos nossos sentimentos. Mas no coração brotam os desejos, brotam os compromissos. Mas eu quero dizer para você que o seu coração é enganoso e corrupto. É desta forma que o texto classifica. O seu coração é enganoso e desesperadamente corrupto. Há 2 semanas atrás, eu fiz o casamento, não vou nem dizer o número cardinal, tá, gente? Mas o casamento de número 386 do meu ministério, né? Então, a Denise colocou lá no Instagram do Casados e Felizes, e aí, quando colocou, a pessoa que eu fiz o primeiro casamento, e eu estava bem novinho naquela época, se manifestou e mandou uma foto para a gente. Era o primeiro casamento que eu fazia, e depois de ordenado, né, como pastor, então o primeiro casamento. Esse casal,
não eram pastores, agora ele é pastor, tiveram filhos, os filhos cresceram, já casaram, e eu estou aqui, fazendo casamento. Agora, eu fico pensando assim, será que todos os casamentos que eu abençoei deu certo? Quando as pessoas elas vão para os casamentos, eu faço uma pastoral antes e sabe o que vai acontecendo? As pessoas elas chegam para mim e elas dizem assim, nós nos amamos e por isso queremos construir um futuro, queremos construir uma família. E eu fico pensando, sabe, constituir uma família é muito legal, nós nos amamos. É interessante isso, né? O tempo passa e de repente o casamento entra em crise e aí as pessoas dizem, eu estava enganado. Eu não amava tanto. O amor acabou. Bom, então você nunca amou, porque o amor, a Bíblia diz que jamais acaba. Então eu tenho visto isso com as pessoas. Agora eu também já fiz muitas coisas na igreja. Por exemplo, batismo, profissão de fé. Vocês sabem quantas pessoas eu já batizei e fiz a profissão de fé? Algumas centenas, talvez alguns milhares, sei lá. Eu lembro que em 4 anos eu fiz 242 batismos numa determinada igreja, e teve outras que eu fiz bastante assim, em 2, 3 anos, e realmente vi o agir de Deus não depende de mim, depende do Espírito Santo do Senhor. Todas essas pessoas estão na igreja? Não. Nem todas estão, algumas abandonaram a fé e disseram assim, não, eu não creio mais. Mas quando elas responderam, você crê em Jesus como seu Salvador e Senhor, elas estavam convictas, e aí, porque disseram, eu amo Jesus. Mas o tempo passou e elas descobriram que elas não amam tanto Jesus, elas amam a própria vida delas, elas querem se dar bem na vida, e Jesus fica para o segundo, o terceiro e o quarto plano, se é que fica. Então, eu não sei se vocês têm essa noção sobre isso, mas nós temos a noção de que na igreja brasileira, a igreja evangélica brasileira, existe alguma coisa em torno de 20 milhões de cristãos ou ex-cristãos, que não estão em igreja nenhuma, nós chamamos de desigrejados. E isso é uma verdade que está acontecendo. A nossa igreja IPI do Brasil veio a pandemia e a igreja perdeu alguma coisa no Brasil todo, em torno de 40 mil membros. Essas pessoas estavam enganadas? Não, elas não estavam enganadas quando elas falaram com sua boca, mas o coração delas as enganou, porque o coração é desesperadamente corrupto. E nem elas conheciam a capacidade de engano do próprio coração. Você se deixa o seu coração se inclinar para alguma coisa, tenha cuidado, porque o tempo passa e o coração pode estar completamente enganado. Então, tem 3 maneiras de você confiar aqui, de acordo com o texto que nós acabamos de ver. A primeira, eu não sei se eu estou escapando aqui da filmagem, eu estou escapando? Eu estou andando um pouquinho aqui, e aí eu vou me empolgando, mas eu estou dentro. Qualquer coisa, você me avisa aí, tá, João? Ele que está na filmagem hoje, né? Mas eu fico pensando, eu deixo eles louquinhos, né? Quando eu faço esse movimento aqui, né? Quem está filmando e quem está em casa, né? Mas são 3 maneiras de crer. Você pode crer no homem, nos seres humanos. E você pode confiar neles. Então você vai se dar mal na vida porque você confiou em pessoas. Você pode confiar no seu coração, mas o seu coração é enganoso e corrupto. E o texto lá de... O texto que nós acabamos de ler aqui, foi a Luísa que leu o texto da parábola do publicano e fariseu. O texto diz lá que Jesus diz essa parábola para quem confiava em si mesmo. Que aí 2 pessoas sobem para orar ao Senhor. Um é o fariseu. E aquele cara que entendia da lei, é aquele cara que era chamado doutor da fé. E aí ele chega, ele disse, ele parece um pavão. Sabe o que é pavão? O pavão é um animal, é a ave mais frágil que tem. Porque quando ele abre a asa, ele diz, eu sou bonito. Eu jejuo 3 vezes por semana, eu dou o dízimo e tal. Eu sou legal, e ele joga todas as suas penas coloridas para Deus, e ele diz assim,
Eu não sou como aquele publicano que está ali. O publicano era odiado pelos fariseus porque ele era judeu, mas ele era um judeu inferior porque ele trabalhava, ele tinha um trabalho para o Império Romano e ele cobrava impostos. Então aquele publicano está ali para orar também, ele não levanta nem os olhos, ele se humilha diante de Deus e ele só diz o seguinte, você leu isso, né? Ele só diz o seguinte: Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou pecador. Não importa. Jesus disse que aquele publicano foi abençoado e foi perdoado, enquanto o fariseu, aquele publicano tinha uma imagem, eu sempre digo o seguinte, sabe o que é avestruz? O avestruz, quando tem perigo, ele é um animal, ele consegue carregar um homem, um avestruz. Ele é muito forte. 2 homens podem ficar em cima dele que ele aguenta. Mas quando ele vê o perigo, ele cava um buraco e enfia só a cabecinha lá no buraco. E o corpão fica fora. Eu falo que aquele publicano é como esse avestruz. E o outro é como o pavão, que mostra suas belas penas. Mas é muito frágil. E aquele homem publicano, na parábola, ele curva a sua cabeça e ele mostra a sua força, porque ele se reconhece limitado e pecador. Jesus diz que ele vai perdoado para casa. Aleluia, porque Jesus é tremendo. A sua graça é maravilhosa. Aleluia. Eu quero contar uma história para você. Isso aconteceu na Romênia, há algum tempo atrás. Havia um garoto e o seu pai, e eles sempre estavam juntos, ali o pai sempre presente na vida daquele garoto, daquele filho, e um dia o pai dizia para ele assim: filho, haja o que houver um dia na nossa vida, eu nunca vou te abandonar, eu sempre estarei do teu lado. E o garoto, ele sempre ouvia isso do seu pai. Ele foi crescendo e ele estava na escola, mas um dia houve um grande terremoto na Romênia. Isso é verdade, viu, gente? Isso não é uma ilustração comum. Um grande terremoto de escala 8,9 na escala Richter, que é um terremoto de grandes proporções. O pai, desesperado, sabendo daquele terremoto, correu para a escola onde estava o seu filho, e o que ele achou ali foi um monte de escombros. Não havia nenhuma criança naquela escola. E ele, desesperado, começou a tirar os escombros, tirar os pedaços de concreto. Vieram outros pais também desesperados e começaram. De repente chegou o corpo de bombeiros e eles começaram a ajudar. Alguns pais desistiram e aquele homem não parava e não cansava nunca. Ele, embora estivesse exausto, estivesse arranhado de tanto carregar pedras de concreto, pedaços de concreto, pedaços de parede, e o bombeiro dizia para ele: vá descansar. Ele disse: não, meu filho está lá e eu quero achar o meu filho. Em dado momento, veio uma máquina, uma escavadeira, e tirou uma laje de concreto. E aí, aquele pai perguntou: filho, você está aí? E ele disse: pai, eu estou aqui, todos nós estamos aqui. Todos os colegas da minha sala estamos aqui. Quando veio o terremoto, e isso foi um fato na Romênia, a laje caiu em cima de 2 colunas e eles ficaram no meio. Eles não foram atingidos, nenhum nem se arranhou. Eles foram salvos. Imediatamente o pai abraçou o filho, os outros pegaram seus filhos e foi um negócio comovente. Mas aquele garoto, cujo pai ficou cavando e nunca parou, foi entrevistado pela TV romena. E perguntaram: por que você esperou tão quieto e você estava tranquilo quando saiu dos escombros? Ele respondeu, e isso emocionou a Romênia e o mundo inteiro. Ele disse: meu pai disse que sempre estaria comigo, sempre estaria do meu lado, aconteça o que acontecer. Eu tinha certeza que ele vinha me buscar. Isso chama-se confiança. E para concluir, eu quero perguntar para você: onde você está colocando a sua confiança? Salmo 20, versículo 7 diz:
Alguns confiam em carros e outros em cavalo, mas nós confiamos no nome do nosso Senhor. Não confie em mim, por ser pastor. Não confie no conselho, embora sejam homens íntegros. Não confie numa instituição, ela é humana. Confie no Senhor. Amém? A Dalila tem um hino para esse momento. Enquanto nós vamos meditar na palavra de Deus, reagir à palavra de Deus, nós vamos ouvir a nossa irmã, que vai nos edificar com uma bela canção do Senhor. Ó, quem veio junto aqui, ó. Pense naquilo que Deus falou com você nessa noite. Deus falou alguma coisa? Amém? Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Tudo que eu tenho é te ofertar. É um quebrantado coração. Eu queria ter muito, muito mais, mas tudo que eu tenho é um quebrantado coração. Um quebrantado coração move o coração de Deus. Um quebrantado coração traz o céu pra nós. Um quebrantado coração move o coração de Deus. Um quebrantado coração traz o céu pra nós. Conhecer a Deus é ir mais além, é tocar o céu com o coração, é tocar a Deus com uma canção de um quebrantado coração. Quebrantado coração move o coração de Deus. Um quebrantado coração traz o céu pra nós. Um quebrantado coração move o coração de Deus. Um quebrantado coração traz o céu pra nós. Traz o céu pra nós. Move o coração de Deus. Vamos colocar em pé, irmãos? Quando eu perguntei se Deus poderia falar com você nesta noite, você disse amém. E você de fato entendeu que Deus tinha alguma coisa para a sua vida nessa noite? Amém?
E além do mais, a música que a Dalila trouxe, muito bíblica, muito clara, diante de Deus. Vamos nos quebrantar diante do Senhor. Pai, se algum dia nós nos distanciamos, se nós nos deixamos levar por homens, por seres humanos, se nós nos deixamos levar pelo nosso próprio coração, pelos nossos instintos carnais, mas nós queremos nos quebrantar diante do Senhor e pedir Tua graça, Tua bondade, Tua misericórdia, ó Pai. Nós queremos ver mover os céus, porque o Senhor aceita um coração contrito e um espírito quebrantado, Pai. Em nome de Jesus, eu quero pedir Tua bênção sobre cada irmão e cada irmã aqui. Confirma também Tua bênção sobre esses que estão enfermos, que estão aguardando seus tratamentos, cirurgia, em nome de Jesus. Ó Deus, dá-nos uma semana cheia da Tua bondade e misericórdia, experimentando o mover do Teu Espírito em cada vida, em nome de Jesus. Eu entrego esta igreja nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que faça resplandecer seu rosto sobre nós, que o Senhor nos acompanhe, que o Senhor nos dê a paz hoje até que Jesus Cristo venha. Amém. A Ele a glória. Aleluia.